Bem-vindos ao Quero Jobs, mais uma segunda de live e hoje a gente vai conversar com a Thaís Medeiros. Ela é atriz, é diretora e produtora, então vem bastante coisa legal por aí. Vamos conversar sim sobre a trajetória dela, como sempre, para a gente ter bastante inspiração. Vamos ver o que ela tem de dica para passar para a gente que está começando, buscando novos caminhos agora nesses momentos pandêmicos. Já vou chamar ela aqui para conversa. Oi, Tô aqui. Thaís! Oi, Bem-vinda, tudo bem? tudo bem? Obrigada. Obrigada Obrigada a pelo convite. você por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. Imagina, que alegria. Todo nosso, é um prazer enorme. Thaís Que estava bom. apontando aqui que você é atriz, diretora, produtora, né? Tem aí uma trajetória já de 20 anos de fundação de uma companhia, né? A Companhia Delas. Isso. E eu quero saber, né, como é que foi para você esse início? Você é super jovem e Pronto. se Pareço só. mas como é que você conseguiu realizar tanta coisa, né, assim, nesse pouco tempo cronológico, né? Me parece. Então, como é que foi essa trajetória para você? Como é que você conseguiu ir atrás dessas coisas que você já realizou? Bem, acho que preciso voltar para o Célia Helena, que foi onde eu me formei, Tá. né? Na verdade, eu, quando criança, eu fazia casa do teatro, comecei a fazer casa do teatro com acho que 12 anos, então, né, aquela coisa de que jovenzinho eu já me apaixonei pelo teatro, né? A Casa do Teatro foi muito importante na minha vida. E na Casa do Teatro, enfim, acho que era a coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida era ir para a Casa do Teatro de final de semana. E ali, além de eu entender, né, que eu queria ser atriz, eu fiz grandes amigos, pessoas que são minhas amigas até hoje. E aí, quando a gente tinha uns 16 anos, a gente combinou todos juntos de prestar o Célia juntos, para Tá. entrar todo mundo junto na mesma turma, né? Aquela fase que logo mais ia começar a ter que prestar vestibular, final da escola. O Célia, na época, na época o Célia não era nem faculdade, era só o curso técnico profissionalizante. Hum. Eu ainda estava na escola, isso foi em 98. E aí eu prestei e entrei com essa turma, assim. Claro, a gente entrou no Célia com uma turma gigante, mas tinham lá uns amigos que já eram uns amigos muito queridos, muito próximos, né? E aí a gente foi passando o curso, e aí rola aquela seleção natural que acontece no Célia Helena, né? Naturalmente as pessoas vão mudando, algumas pessoas mudam de horário de turma, outras pessoas saem porque descobrem que não tem vocação, não era aquilo que era para ser. E aí a turma foi afunilando, 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 e a gente, no final, se formou com 7 mulheres. Olha. E ali, quando a gente foi chegando na reta final do Célia, quando a gente já estava ali no quinto termo, mais ou menos, a gente a gente já começou a ser companhia delas, porque a gente já virou uma turma de mulheres, e as pessoas começavam a chamar a turma das meninas, as meninas, as meninas. E na época, eu já tô contando aqui, meninas, ciência maravilhosas, minhas cientistas do coração. Eu já tô contando, já vou contar para vocês. E aí todo mundo começou a falar, grupo, as meninas, as meninas. Então eu nem lembro muito bem, surgiu esse nome Companhia Delas. A gente começou a se auto-intitular Companhia Delas. Porque também foi muito natural para a gente, com essa funilada, de que a gente formaria uma companhia de teatro. A gente tinha um sonho, acho que é isso. Quando você tem 18 anos, o que você tem é um sonho. Você não sabe o que vai ser sua profissão, você só tem um Tá. sonho. E a gente tinha um sonho de viver de teatro, a gente tinha um sonho de fazer as nossas
próprias peças, de viajar com os nossos espetáculos. Era isso que a gente pensava para a nossa vida naquele momento. Claro, assim, com todas as ressalvas do nosso privilégio de morarmos com os nossos pais conseguirem ter estrutura financeira para que a gente não precisasse imediatamente trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar nada, assim, tinha uma estrutura mínima ali que realmente dava um suporte muito generoso com a gente, né? Então, quando você tem esse suporte, você pode ter esse sonho. É uma pena que a gente viva num país tão desigual que nem todas as pessoas possam, mas nós pudemos naquele momento. E aí, ali, quando a gente foi para a nossa formatura, a gente, junto com a formatura do Célia Helena, o Ulisses convidou a gente, fez um convite para que a gente fizesse um espetáculo encomendado, né, para o Museu de Arte Moderna, para o MAM, que queria abrir um horário de teatro aos domingos. E aí, a gente, no ano da formatura do Célia, né, que a gente já estava trabalhando com o Marco Antônio Rodrigues uma adaptação da Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Tá. Então, a gente estava muito imersas no universo da Clarice. Então, foi natural que, naquele momento, a gente fosse sei lá, também lesse os livros da obra infantil, né, da Clarice. E aí, a gente fez para o museu, para o MAM, uma peça baseada nos livros infantis da Clarice, e a gente estreou essa peça em setembro, e aí a gente estreou em novembro, dezembro, não lembro exatamente, no final do ano, a nossa formatura no Célia Helena, que foi a descoberta do mundo. E aí foi uma coisa muito forte, porque a gente terminou a escola, antes mesmo de terminar a escola, a gente já tinha feito uma estreia profissional. Essa peça infantil, Quase de Verdade, ela foi muito bem sucedida. A gente ganhou o nosso primeiro APCA ali naquele momento. Uau. A peça ganhou um APCA de melhor texto adaptado, se eu não me engano, foi isso. E a companhia delas, ganhou o prêmio Coca-Cola, que era um prêmio que depois foi mudando de nome, virou Pananco, depois virou Fensa, depois virou Prêmio São Paulo, mas é um prêmio que há muitos anos está aí prestigiando o teatro infantil. A companhia delas ganhou o prêmio de revelação. E aí foi uma coisa muito linda, porque de alguma forma a gente recebeu 2 sims, assim, muito claros, assim, né, de cara, e isso possibilitou que a gente, como grupo, pudesse entrar mesmo num circuito de temporadas em teatros e festivais. A gente adorava ir para festival de teatro, a gente ia para tudo que era festival. E era uma época que, obviamente, a gente não ganhava dinheiro, mas a gente ganhava experiência, tempo no palco, o que é uma coisa muito importante para quem quer ser ator de teatro. Na verdade, o tempo do palco, ele é a nossa formação maior, né? O treino de apresentar para o público e de viajar e de testar o espetáculo em plateias diferentes, aquele dia que vai dar muito certo, aquele dia que dá muito errado, o que dá certo, o que dá errado, né? Eu acho que a gente vai se formando dessa forma. E aí foi isso, e aí começou, a minha vida profissional começou junto com as meninas, né? A gente foi aprendendo, e foi fazendo, e foi metendo as caras. A gente se formou junto com a Lei de Fomento ao Teatro. Assim, a Lei de Fomento ao Teatro foi redigida exatamente. A gente saiu da escola, eu lembro que a gente participava das reuniões do Arte contra a Barbárie, assim, como estudantes ainda de teatro, a gente ia lá, porque era muito bonito ver, né, assim, esses artistas que já estavam, que a gente já via, que a gente admirava lá, discutindo e né, também um pouco essa dimensão política do nosso ofício, né, isso não é uma coisa que a gente experimenta muito na escola, porque a escola é um ambiente muito protegido, né, muito... a coisa se encerra um pouco ali, né, você faz os exercícios semestrais, mas é para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus
colegas, né, os interlocutores da escola, na maior parte das Uhum. vezes. Aí quando você sai, né, você começa, aí você fala, nossa, olha como os grupos se articulam. E foi um momento muito, acho que fomos muito felizes, assim, a cooperativa também, ela estava num momento de um florescimento, assim, todo mundo indo para a cooperativa. E eu acho que foi ali, né, foram nesses primeiros anos que eu fui entendendo que era assim que a gente vivia fazendo teatro, se articulando, participando, negociando com o SESC, conversando com outros grupos, escrevendo um monte de edital, mas basicamente fazendo, Tá. fazendo. Acho que é É, isso. não, maravilhoso, porque eu acho que assim, hoje tem uma retomada, né, assim, dos grupos, e agora ainda, né, nesse momento, muita gente se perguntando para onde eu vou, né? Ou que tinha uma peça que, sei lá, ia estrear e aí foi Isso. cancelada, tava já com alguma coisa engatada e agora se vê retomando esse trabalho de juntar uma galera e falar, vamos para as cabeças, porque senão eu vou ficar parado, né? Então, assim, acho que tem um pouco dessa retomada, dessa, sei lá, de ir escavando o território, sabe? Uhum, uhum. Então eu acho muito importante assim essa troca e a gente entender de quem, com quem já está há mais tempo nisso e já percorreu esse caminho mais vezes, de Uhum, uhum. entender os comos, né, na prática, como que Sim. você faz, né, para Uhum. colocar a peça em cartaz, para essa articulação, como é que isso acontece, né? Tá. Olha, é assim. Bem, a única coisa que eu acho que eu tenho que dizer uma coisa sobre mim, assim, que eu não sei, não é que eu não sei, não é que eu não sei, é eu quase não trabalho sozinha. Eu faço um ou outro trabalho esporádico como atriz, às vezes em outras funções, tipo assistente de direção, produtora, eu faço preparação de elenco, eu faço uma outra produção fora, mas isso é muito. Não é a maior parte do meu trabalho. A maior parte do meu tempo eu estou dedicada a trabalhar e produzir junto com grupos de pessoas que então, assim, eu, nesse momento da minha vida, eu trabalho com alguns coletivos. Eu já nem estou Tá. mais só com um coletivo. Mas isso é importante porque, assim, eu, na minha vida, eu descobri que o meu lugar de criadora é junto. Eu gosto de estar junto. Então, sempre que alguém me pergunta, ai, como que eu faço? Eu falo, eu não sei o que serve para você, mas para mim, eu descobri que estar junto é o jeito que eu dou conta, que é onde eu consigo me articular, porque eu sinto que o trabalho coletivo ele tem uma super vantagem, que é você dividir a parte chata. Porque você produzir teatro tem muita coisa incrível, mas tem muita coisa chata. E Sim. não é todo mundo que sabe fazer a parte chata. E não é todo mundo que quer fazer a parte chata. E às vezes, por uma pessoa sozinha, fazer tudo fica muito pesado. Então, eu acho que isso que você está dizendo, que as pessoas agora, nesse momento, elas estão percebendo que é mais legal se juntar, eu diria que, assim, para mim, em todo momento é melhor se juntar. Porque eu acho que, assim, a gente claro, eu acho que a gente avançou muito, assim, por conta dessa batalha das pessoas que vieram antes, que fizeram essas leis. Hoje em dia, é, eu faço parte de alguns coletivos, algumas comissões de pensar e de tentar articular a política pública. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acredito que a gente que tem que ter um diálogo mesmo com secretarias de cultura. Eu acho que esse é o caminho para o teatro para o tipo de teatro que a maior parte dos grupos de teatro em São Paulo fazem, né? Eu acho que é um tipo de trabalho muito ligado a comunidades, ligado também à educação. Eu sinto que a Sim. gente tem
uma capacidade muito grande de ajudar as pessoas e ajudar em processos, enfim, acho que isso é uma questão. Mas eu acho que a gente tem... Eu entendo que é estar junto. E, basicamente, estar junto significa que são muitas pessoas pensando em formas de viabilizar uma ideia. Então, assim, as pessoas dividem o edital, saem os editais, às vezes não é todo mundo que manja de edital. Então, quando você lê um edital junto, quando tem 2 ou 3 cabeças debruçadas sobre aquele texto, que às vezes é um texto espinhoso, eu sinto que tem mais chance da compreensão dos pré-requisitos de ser uma compreensão melhor, mais apurada, e, consequentemente, o projeto que se propõe também fica um projeto mais bem qualificado. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito são, né, que da onde também vem grande parte dos nossos recursos, venda de espetáculo. Você tem um espetáculo pronto, você vai vender para o Sesc, você vai vender para o SESI, você vai vender para uma escola. E isso também, sabe? Você tem um grupo de 5 pessoas, cada pessoa pega 3 contatos e liga, é melhor, você otimiza o processo mais do que uma pessoa tendo que ligar para 15, sabe? Então, eu sinto que, no fundo, eu acho que o coletivo, ele ajuda, ele dilui e ele dá força, porque mais gente junta, são mais ideias. O caminho, ele tem mais possibilidades. Porque tem uma coisa que só uma pessoa pensou, entende? E isso dá força, sabe? Eu acho que para mim, isso faz muito sentido. A minha história, ela vai por aí, sabe? E é isso que eu sinto que eu posso recomendar para os outros. Fantástico, fantástico. Eu concordo muito com você nisso. Assim, acho que tem muitos ganhos realmente com o coletivo e é bem por aí o caminho. E me conta uma coisa, assim, hoje com esses vários chapéus, né, que você tem de atriz, de diretora, de produtora, qual que é a grande diferença entre essas 3 funções para você? Ponto de vista, basicamente, tempo dedicado e dedicação, assim, esforço também. Uhum. Eu acho que, assim, a maior parte dos projetos que eu tô como atriz, eu também tô como produtora. Isso não deveria ser uma regra, assim, eu sempre penso, um dia eu quero ser uma atriz, que alguém me chama e uma produtora vem e eu só tô como atriz, que é tanta coisa você tá Eu ia como te atriz, mas perguntar nunca se é você só. consegue estar só como atriz em um projeto. Nunca é pouca, nunca é só, sempre muito já, né? Então você fazer Sim. tá como atriz e tá como produtora, é sempre uma tarefa forte, assim. Então, assim, mas o que eu diria assim, eu acho que eu sou atriz. A minha formação é de atriz. O meu Tá, ponto de vista sempre vai ser o ponto de vista da atriz. Por mais que eu esteja em outras funções. O legal. meu lugar primordial é da atriz. É como eu penso tudo no teatro. Então, é como eu penso... É como eu penso tudo. É como eu entendo tudo. É o meu ponto de vista. E mais, é o lugar onde eu tenho mais tempo de exercício. É onde eu tenho mais musculatura. É o ponto de vista de quem está dentro do palco fazendo, de quem está na sala de ensaio ensaiando. E eu sei que essa é uma função, eu acho que ela é uma função maravilhosa, porque quando você treina, você estuda e você pratica muito sendo ator, o ator de teatro, ele é um cara que, né, é uma figura que tem uma formação múltipla. Então, eu hoje, há pouco tempo atrás, eu me descobri diretora. Mas eu só me descobri diretora, e quando eu percebi que eu sabia dirigir, foi um susto, porque a minha Olha, ideia por lá quê? atrás era assim, na minha cabeça eu falava assim, nossa, a pessoa quando quer ser diretora, ela tem que começar um outro trabalho. Só que eu descobri que o fato de eu ter feito muitas peças e de eu ter participado de muitos processos de criação
e ter assistido muitos meus amigos criando, né, os parceiros de cena, porque às vezes quando você está num processo de criação, você assiste as pessoas propondo cenas, Sim. ou você não está naquela cena, você assiste. Eu descobri que esse é um lugar que a gente fica emancipado também, a gente aprende muito e também, de repente, chega um momento que dá para andar com as próprias pernas. E eu também, paralelo a isso, eu tenho uma ligação muito forte com o Nelson Baskerville, que foi meu professor no Célia Helena, e eu posso dizer, foi um mestre, né? É um mestre, é uma figura que está na frente, e eu respeito e aprendo pra caramba. E eu tive a sorte de... eu acho que logo depois que eu saí do Célia, eu tinha acabado de sair do Célia, ele já começou a me chamar para ser assistente dele. Porque no Célia a gente ficou muito amigos mesmo. Apesar da diferença de idade, apesar da minha inexperiência, a gente se gostou de cara, assim. E ele, muito gentilmente, começou a me chamar para estar com ele nos projetos. E então, eu também comecei a exercitar, claro, muito no primeiro momento, muito a serviço do diretor, né? Sem saber, sem muito... contribuindo muito pouco no lugar da criação, porque não é... Quando você começa, não é esse o seu lugar ainda, sabe? Seu lugar é de escutar. A gente tem que aprender a escutar muito no começo. Sim. Escutar, observar, escutar. Mas ali eu também fui me treinando. Assim, hoje eu reconheço que eu virei diretora pela resultante de todos esses encontros. E eu acho que o lugar da direção, ele é um lugar muito lindo. Eu ando muito apaixonada com essa possibilidade, porque é um lugar de potencializar quem está lá em cena. Então, você está com um ponto de vista muito particular. E você, de alguma forma, está ali dosando todas aquelas opções que são dadas ali. Todo mundo que está lá está dando tudo de si, e cabe a você equalizar e dizer, vai mais aqui, agora vai você. Então é um lugar também de escolhas, e eu acho que ele é um lugar... é muito bonito quando você vê que a sua opinião faz diferença, que uma cena ficou mais legal porque você que estava de fora conseguiu dar um apontamento que fez o ator brilhar, sabe? E eu acho isso um lugar muito encantador e de muita generosidade, eu acho, sabe? Porque não é você, é o outro que está lá. Você tá lá só contando para ele que ele, tipo, vai aí que vai dar certo. Sabe, às vezes você vê o ator tímido com uma proposta e você entende o potencial daquela proposta e fala, vai, e a pessoa, você confirma. Então eu sinto que esse é um outro ponto de vista. E eu acho que esse ponto de vista, realmente, para mim, ele só foi possível porque eu tive essa sorte, né? E muito trabalho de estar muito tempo do lado da atriz, recebendo esse tipo de... aprendendo a escutar o diretor, né? Escutar o que o diretor está me dizendo. Então, você vai treinando escuta, e depois agora eu estou num lugar que eu agora, é claro, a minha escuta tem que estar sempre treinada, mas agora a minha dificuldade, assim, logo quando eu comecei, era aprender a como expressar. Porque quando você está em cena, você não explica, você faz. Você mostra, assim. Você mostra, você não tem que... Ator que fica dizendo, não, mas é que eu pensei, já passou um bonde, né? Ou passou ou não passou, né? Exatamente, vai e faz, mostra. Sim. E o diretor, eu acho que o meu lugar não é de ir lá tentar mostrar como o ator tem que fazer. Inclusive, isso, em geral, quando você tenta, fica muito ruim. O exercício é de você tentar construir um pensamento que ajude o ator a alcançar, não o que você quer, mas o que os dois querem. Fantástico. Então, é um exercício de comunicação muito sofisticado, muito sofisticado. E eu ando muito apaixonada por esse exercício. E aí, a coisa da produtora, que é uma função que é super importante, eu acho que saber fazer produção foi algo que me emancipou também, muito, me ajudou demais. E eu recomendo muito aos atores, principalmente aos recém-formados, não tenham medo da produção, enfrentem esse tema, sabe? Por exemplo,
os editais, eles são a forma atual, é a forma que a gente tem hoje em dia de viabilizar as nossas produções, principalmente as produções mais autorais. Uhum. A gente, se você tem uma peça super autoral, é a partir da, às vezes é através de uma lei de incentivo, de uma lei, de um prêmio, tipo um prêmio Zé Renato, um PROAC, que você consegue dar corpo, né? E tem muitos, tem assim, alguns prêmios de primeiras obras. Então eu acho que esse é o caminho para quem está saindo da escola de teatro e tem vontade de experimentar, fazer uma peça, colocar em cartaz, em frente à burocracia do edital, que parece grego quando a gente não acostuma. Peça ajuda e vai fazer. Eu acho que eu, logo que comecei, eu enfrentei, não sozinha, com as minhas amigas da companhia delas, nós enfrentamos juntas esses documentos. E isso foi algo muito importante, porque a gente foi aprendendo a escrever, aprendendo a falar sobre um projeto. E eu acho que é a parte mais chata fazer produção? É. Mas sem ela, muitas vezes, é onde você fica sem dinheiro, onde você morre na praia, Nada onde você acontece. ensaia e ninguém vê. Então, uma parte que, infelizmente, a gente tem que enfrentar. E eu acho que esse é um lugar mais braçal, é um trabalho mais braçal, que ele é mais desgastante, é um ponto Uhum. de é um lugar que te dá menos satisfação imediata, porque às vezes num ensaio você faz uma cena maravilhosa, não importa para quem que você vai apresentar, você ganhou o seu dia, se Dá bobear, você chega o... em casa e nem consegue dormir, é uma Uhum. euforia, é um calorzinho no peito. E eu te Sim, digo que, como diretora, você sente a mesma coisa. legal. Você, quando você faz um ensaio maravilhoso e que você conseguiu construir uma coisa, você sai vibrante, tem vontade de, sei lá, de comemorar no meio da semana. Mas eu acho que a produção, o produtor, é assim, na verdade, quando você consegue resolver uma coisa de produção, você só faz um ufa, sabe? Quando você consegue, sei lá, assinar uma pauta ou passar num edital, você só faz um, ai, ufa, passei, agora vamos, sabe? Agora eu vou pro trabalho. Mas é um lugar muito importante e eu acho que a gente é o meio. Sem esse lugar, você vai ficar sempre à mercê, ou à disposição, ou esperando alguém te ligar, e esperando alguém, e muitas vezes vão te convidar para um projeto que não é o projeto que você, como artista, tem mais vontade de fazer. Porque eu acho que um artista, a gente, muitas vezes, para sobreviver, a gente faz outros trabalhos que não são os trabalhos da nossa vida. Mas é muito importante a gente fazer trabalhos que a gente de fato acredite. É isso que reafirma o pacto com o nosso ofício, Com eu acho. certeza. É quando você fala um texto, ou quando você cria uma cena, ou quando você cria uma imagem, que você tem muito orgulho e que você sabe que só você poderia fazer aquilo. Eu acho que esse é o meu combustível, é isso que reafirma meu pacto com esse ofício, apesar de todas as adversidades. E eu acho que isso é um lugar que precisa ser alimentado, sabe? Que é por isso que eu acho que, assim, às vezes a gente não pode só pensar em ganhar dinheiro. Tem ganhar dinheiro, mas também o artista ele também tem que se alimentar de beleza, de criação, enfim, eu acho que a gente tem que dar vazão para isso. Não pode só ficar fazendo, sabe? Uhum. Acho que é isso. Maravilhoso. E ainda seguindo, né, nesse lado, me parece recém-descoberto de direção, você foi contemplada com o prêmio APCA de revelação pela direção numa peça, que é O Dia Isso, em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. isso, esse E, nomão. né, gosto de peça com nome curto. É. Mas eu queria que você me contasse do processo dela, o que teve de diferente nele que teve esse resultado da premiação. Olha, eu acho que isso é o verdadeiro mistério. Eu não Olha, sei. E tá.
E eu nem sei se eu devo, assim, me preocupar em saber. Porque eu acho que, às vezes, na nossa profissão, a gente faz uma coisa que a gente ama e a gente descobre que a gente mais umas poucas pessoas amam. E, às vezes, a gente faz uma coisa que a gente ama e a gente descobre que a gente mais um montão de pessoas também amam aquilo. No fundo, eu acho que, que se eu fizesse alguma coisa pensando só que os outros vão amar, eu acho que eu nunca fiz alguma coisa que eu não pensava que as pessoas não iam amar. Porque se eu amava, eu falava, se eu amo, todo mundo vai amar. É um pouco. E às vezes não amam. E acontece. Acontece. E não tem regra. E eu acho que o sucesso, assim, ela é uma conjunção de fatores. O que eu sei dessa peça que eu acho que ajudou? É uma equipe de pessoas adoráveis. Eu acho que, assim, a gente formou um grupo de criadores muito legais, gente muito boa. A gente fez essa peça com muito amor e com muita diversão. Eu dava muita risada. Que legal. Eu tive muito medo, porque essa foi a minha primeira direção. Uau! E eu. É. E é minha primeira de duas. Eu fiz duas, eu dirigi dois espetáculos, esse foi o primeiro. E foi a primeira vez que eu manifestei que eu queria dirigir. Eu nunca tinha pensado em dirigir, eu nunca tinha. Eu já fazia muita assistência de direção, mas eu acho que a assistência de direção não é a direção. É um outro lugar, o lugar do assistente de direção. Então, eu achava que eu era uma boa assistente de direção, eu curto, eu faço isso até hoje. Eu estou atualmente fazendo assistência de direção para o Nelson, então eu sempre estou meio que nessa função. Mas o que eu acho eu nunca tinha pensado muito sobre, nossa, eu quero ser diretora. Aconteceu uma circunstância que eu fui apresentada por uma amiga a uma pessoa, uma dramaturga, que tinha acabado enfim, também acabado de escrever a primeira peça dela. E essa amiga minha, em comum com ela, falou: vocês são muito parecidas. Quando eu tô com uma, eu penso na outra. Vocês meio falam igual e vocês meio gostam das mesmas coisas. Tipo, acho que vocês deviam se conhecer porque vocês acham que vocês vão ficar muito amigas. Basicamente, uma amiga que teve uma baita sensibilidade e fez um grandíssimo acerto. Eu marquei um blind date com essa dramaturga. E essa dramaturga, a gente saiu um dia para tomar um café, a gente realmente descobriu 1 milhão de coincidências na nossa vida. A gente realmente teve uma sinergia absurda e imediatamente uma vontade enorme de trabalhar. Ela tinha acabado de escrever a primeira peça dela, ela é roteirista, é a Queca Reis, autora da peça. Ela é roteirista e escreve TV, cinema e escritora, né? Começou a escrever, né? Também publicar livros mais recentemente. E eu li a peça, esse primeiro texto da Queca, e eu li e eu falei: nossa, eu adoraria dirigir essa peça. Foi uma vontade genuína. Olha. E eu falei para ela, falei: Queca, eu queria dirigir a sua peça. E ela falou: tá bom. Porque ela não sabia que eu nunca tinha feito uma direção. E esse também era o primeiro texto dela. Então, tá bom, entendeu? Ela falou: então vamos. E a gente começou a pensar juntas esse trabalho. Logo depois, a Queca lançou esse livro, O Dia em que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Ela lançou pela editora seguinte, que é do grupo Companhia das Letras. Eu fui no lançamento do livro e ela ainda fez um autógrafo assim para mim no livro, falando: espero que você goste desse livro e que a gente faça teatro juntas. Eu li o livro e eu falei: esse livro é teatro. Esse livro é teatro e é bom teatro. Eu falei: Queca, esse livro dá teatro. Você acha? Falei: acho. Aí abri um edital, um PROAC, e eu falei: Queca, vamos escrever
aquele projeto de adaptar o seu livro? Ela falou, tá bom, vamos. Ela já tinha desenvolvido textos por causa de um edital de audiovisual, também baseado no livro. A gente pegou esses textos que ela tinha, juntou com outros textos que eu tinha experiência em fazer, que são textos de edital de teatro. A Queca nunca tinha feito um edital de teatro. A gente fez isso juntas e a gente enviou junto com outros milhares de projetos que foram enviados. Aquela coisa que você entrega para Deus. Vai, né? Vai, você nem fica pensando. E aí eu lembro que eu estava na rua, um dia tocou meu telefone, era um amigo que viu o nome da minha empresa, que foi por onde eu tinha feito a inscrição, no Diário Oficial, que eu tinha recebido, e eu tomei um choque. E aí eu fui falar para as pessoas, porque eu não tinha contado para ninguém que eu tinha feito essa inscrição num projeto para escrever, porque eu não era uma... Eu tinha vontade de dirigir aquela peça, com aquela pessoa. Não era que eu estava louca para dirigir, estava avisando o mundo. Eu não estava avisando ninguém, eu estava tentando, nem eu mesma tinha certeza. E, obviamente, eu fiquei feliz, mas eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, mas eu inventei uma coisa para minha cabeça, como que eu vou fazer agora? Que incrível! Eu fiquei muito assustada. E aí eu vou contar, eu fiz uma coisa muito doida. Eu mandei, assim, eu pedi para minha cunhada, que tinha um ateliê de encadernação, fazer um caderno para mim, com vários tigres na capa. Que eu falei, eu vou ter que pegar, entrar com tudo nesse processo. Sabe, eu falei, eu não sabia nem direito por onde começar. Parecia que eu tinha ido para estaca zero, assim. Falei, não, acho que se eu tiver um caderno com os tigres, putz, talvez, sei lá, eu escrevo coisas. E eu olho para esses tigres e lembro que eu vou ter que ter coragem, sabe? E foi isso. E foi isso que eu fiz. E aí eu, basicamente... fui organizando, porque eu também produzi o espetáculo, né? Produzi, Uau. E eu tinha experiência, então eu fui produzindo, aí eu fui selecionando o elenco, com a Queca comigo participando, a gente fazendo, dividindo. E ela, né? Que não tinha experiência nenhuma com o teatro, de cabeça aí nessa... Não. Mas a Queca não tinha experiência com o teatro, mas a Queca é, tipo, uma das melhores roteiristas que eu conheço. Ela é uma mulher que escreve de um jeito absurdo e com uma destreza. E ela tinha acabado de sair do núcleo do SESI, ou seja, ela estava afiadíssima. Então, ela pegou... Eu lembro que ela ia fazer uma primeira versão do texto, ela me entregou uma primeira versão do texto, toda humilde, e já era um arraso, entendeu? Para ela, tava tudo certo. O problema era eu que nunca tinha feito mesmo. Sabe? Assim, eu falei, você é uma safada, você é muito boa, e ela já de cara arrasou. Eu lá com o meu caderno de tigres, super... Pena que ele não tá aqui, eu devia ter pegado para mostrar. Mas aí o que aconteceu? Eu me acalmei falando assim, eu não preciso fazer uma peça, a melhor peça do mundo. Eu só preciso fazer uma coisa que eu goste muito e que eu acredite. Se essa peça vai dar certo, se ela não vai dar certo, assim, eu só pensava, se eu não passar vergonha, eu acho que é uma vantagem já, sabe? Eu só não quero passar vergonha, assim, eu não quero só aquela coisa que, tipo, as pessoas ficam em silêncio, não ficam com vergonha de te dizer que você errou feio. Eu não queria, eu pensei, eu preferia não ser constrangida na minha primeira experiência. Se eu não for, eu acho que tá tudo bem, é a primeira vez que eu faço. É normal não dar certo. Assim, você também fazer uma coisa de cara. Pois não foi o que aconteceu, entendeu? A peça foi um sucesso, a peça arrasou, foi uma coisa maravilhosa. Eu ganhei esse prêmio APCA, eu até hoje, eu olho para a foto desse dia, na hora que subi no palco, eu estava tão nervosa, não tenho dificuldade de falar em público, mas eu estava tão nervosa, eu estava tão emocionada, ficou embargada, eu levei um papel para falar, eu parecia uma pessoa que eu nem na maior parte do tempo eu sou mais segura, mas aquilo foi tão arrebatador para mim, foi tão inesperado e me encheu de tanto amor, sabe? Assim, ai, que lindo. Porque é tão maravilhoso alguém dizer para você que a primeira vez que você faz uma coisa, ela é boa, ela é legal, é quase dizer... É o que eu senti lá atrás, quando eu comecei com as meninas, que a gente fez a nossa primeira peça infantil.
e ganhou uma PCA. É Verdade. quase alguém sussurrando no seu ouvido, tipo, vai aí, vai, segue, entendeu? É uma voz que te joga. E é legal ganhar prêmio, é legal você subir no palco com um monte de gente, Claro. vira uma festa, depois você sai para tomar um drink, é muito gostoso. Né? Aí tem um prêmio, você deixa aí todo dia na estante, olha, é Claro. maravilhoso. Mas o que eu acho, assim, é, eu não fiz isso imaginando que isso ia acontecer, verdadeiramente. E, e eu acho, assim, a gente não deve fazer pensando nisso. Porque, porque eu já fiz um monte de coisa que eu achava que todo mundo ia amar e ninguém amou, assim como eu amei. Então, é uma Realmente. confluência, é uma situação que te leva a isso. Nada além disso. E me conta uma coisa, nesse processo, depois do Caderno do Tigre, o que você fez? Você buscou o elenco e tal, você foi buscar, trocar ideia com alguém, ou você falou, vou confiar no meu instinto e não quero falar com ninguém? Como é que foi o teu processo nessa? Foi mais ou menos assim. O que eu fiz eu tinha uma intuição de como essa história tinha que ser contada. Eu Tá, tinha uma intuição. E aí eu pensei, antes de tudo, eu preciso tentar o que eu acho. legal. Eu preciso tentar. É isso. Eu tô aqui fazendo a primeira vez, eu também tenho direito a perguntas, entendeu? Porque eu acho que às vezes, quando você vê, eu tô acostumada a trabalhar com o Nelson é um cara que tem respostas, porque ele é um cara que tem muita experiência, muita vivência, uma musculatura de encenador, de diretor. Então, às vezes eu olho para ele e falo, nossa, como que ele respondeu isso tão rápido, entendeu? Porque ele é um cara que tem muitas respostas. E esse ano, inclusive, que eu dirigi essa peça, foi um ano que a gente fez um trabalho grande juntos. A gente ficou quase o ano todo. Ele estava dirigindo uma peça, eu estava de assistente, era um projeto enorme para o SESI. E eu fiquei. Então eu ficava o tempo todo olhando e eu falava assim, nossa, eu vou ficar aqui treinando. Ele falava uma coisa, eu pensava, ele falou isso porque ele viu o ator, sabe? Eu ficava tentando Legal. pensar como que ele raciocinava, porque eu falava, bem, eu vou ter que desenvolver esse tipo de raciocínio. Mas na hora que você está dirigindo, você não tem tempo para essa formulação. A verdade é essa. Você tem que. É uma coisa que você vai aprendendo. E aí o que aconteceu é que eu entrei com muitas perguntas, mas eu tinha uma intuição. Assim, eu falava assim, eu acho que essa peça ela vai ser legal se a gente contar ela meio por aqui. E aí eu escolhi trabalhar com atores com quem eu nunca tinha trabalhado. Porque eu achei que nessa primeira experiência era melhor eu trabalhar com pessoas que não tinham muitas referências a meu respeito, para isso não gerar em mim mais um peso de responsabilidade, sabe? Assim, eu preciso suprir a expectativa, né? Eu preciso corresponder, eu achei que isso ia me atrapalhar. Então eu escolhi 3 atores que eu, tipo, amo, mas eu também não fiquei falando muita coisa, sabe? Assim, tipo, vocês estão afim? Que bom! Então vamos lá! E eram, claro, 3 pessoas que eu amava, que eu já sabia, que eu já tinha visto em cena bastante, então, mas também não eram tão meus amigos, então eu também tinha uma distância, para eu Tá. também para eu não me sentir pressionada. E aí eu percebi de cara que eles precisavam, que eu queria uma linguagem que é um pouco uma linguagem que improvisadores, em geral, usam esse tipo de linguagem. E eu tinha acabado de ter uma experiência super feliz com a Rena de Faria, que tinha me dirigido no espetáculo da companhia delas, Mary e os Monstros Marinhos. E a Rena é uma palhaça maravilhosa, né? Que ficou anos jogando no quintal. Ela também é uma improvisadora, é uma diretora brilhante, é uma mulher, ela dá um monte de aula, ela forma um monte de gente, enfim, uma gênia. E eu tinha acabado também, né? Assim, foi um ano que eu estava junto com 2 pessoas muito ferradas o tempo todo. E aí eu falei, putz, eu vou ver se a Rena topa dar um workshop de improviso para Legal. a gente abrir os trabalhos, abrir os terreiros ali, né? Tipo, fazer todo mundo... porque os atores também nunca tinham... os 3 nunca tinham estado juntos numa mesma peça. Eu também nunca tinha dirigido eles. Eu falei, não, aí a gente cria
um campo que passa pelo corpo e pelo improviso. E aí, de fato, a Rena foi, eu não lembro se ela foi durante 1 ou 2 semanas, foi bem nas primeiras semanas de ensaio, e foi maravilhoso, porque a Rena fez tipo um workshop, assim, ficou todo mundo meio afiado com uma linguagem, e aí a gente ficou com, com alguns códigos em comum, assim, de Legal. coisas que a gente criou um vocabulário comum. Nós, Tá. os 3 atores, eu e a Fernanda Castelo Branco, que é da companhia delas e que eu chamei para fazer assistência para mim, porque a Fê é uma super palhaça, super improvisadora também, e eu falei, a Fê vai ter olho também para isso que eu tô achando que a gente tem que buscar como caminho, não como resultado final, mas como caminho. Então eu falei, então, assim, no fundo, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem a noção de que como que eu consigo isso que eu acho que é o que eu preciso? Ah, vou chamar a Rena, que é uma pessoa experiente, vou chamar atores que eu sei que vão ter disponibilidade, vou chamar a Fê, que vai estar comigo. E aí, basicamente, a gente tinha o texto da Queca, e a gente tinha a Queca em sala de ensaio, quase Que toda semana ela legal. dava uma passadinha. Porque a gente é muito amigas, né? Então, também chegou uma hora, e era a primeira peça de teatro que ela estava efetivamente envolvida. Então, para ela também era demais toda semana estar lá, e a gente todas Sim. juntas. Então, assim, com esse grupão aí de pessoas, a gente foi se exercitando, foi fazendo, foi criando uma cena. Aí, depois que você cria 3 cenas, você começa a perceber que você encontrou um caminho. E aí, aquela minha dúvida, aquela minha primeira pergunta, tipo, será que... Eu comecei a falar, não, sim. E os atores também começaram a entender. Então, aí todo mundo começa a propor, as ideias começam a fluir. E aí a gente fez a peça. Basicamente, resumindo, a gente foi fazendo nesse lugar e a peça foi saindo porque tinha que ser, porque era muito legal, sabe? Era um monte de gente legal junta e claro, com um prêmio que também ajuda, porque aí tem dinheiro. Eu acho que nessa hora tem que usar um chapéu, aí tem dinheiro para comprar o chapéu. Que é duro, o duro de produzir sem dinheiro é que você abre mão de coisas da criação, entendeu? É. Assim, dá para produzir sem dinheiro, claro que dá. Mas chato, porque a gente quando está criando, a gente também quer ser complementado, né? Um figurino lindo te deixa mais, você entra em cena mais, eba, vou defender com esse meu figurino, sabe? Então, eu acho que foi isso, assim, as coisas, elas estavam todas convergindo, assim, e deu certo, sabe? Por isso que a peça ganhou prêmio, né? Eu ganhei prêmio, a peça foi eleita pelo Guia da Folha e pelo Guia do Estado como a melhor peça do ano Que para legal. crianças. A gente fez, sei lá, 6 temporadas, as temporadas lotadas, os pais gostam, as crianças gostam. A Queca tá lá, sempre autografando os livros, as crianças veem a peça e querem ler o livro, ou leram o Olha. livro e querem ler a peça. Gente, a gente está falando de teatro e de literatura, entendeu? É uma coisa que você fala, nossa, é isso que eu estou fazendo da minha vida, que máximo que deu certo, sabe? Com Mas certeza, acho uma que é super isso, assim. vitória. É, Maravilhoso. E, e Thaís, a gente tem mais uns 10 minutos aqui. tá bom. Eu queria te perguntar, assim, né? Se você pudesse dar uma dica, uma orientação, assim, para quem está começando, qual seria? Coragem, não vai ser fácil, as perguntas vão demorar para ser respondidas. Então, tenha coragem de ficar no vazio, e tenha a coragem de persistir, porque às vezes as pessoas elas têm medo do vazio, elas têm medo da persistência, elas têm medo do não. E a gente toma muito não, principalmente quando começa, né? Em que você não tem uma identidade muito
clara ainda, você tem o sonho e o desejo. Só que eu acho que a coisa mais incrível de quando você começa é que você tem o sonho e o desejo, e você não tem uma coisa que eu acho, que eu vejo amigos artistas mais velhos, assim, que nem eu, assim, que às vezes as pessoas começam a ficar cínicas, e eu acho, porque é uma profissão de muito não, e às vezes a gente fica muito machucado, e eu acho o cinismo uma coisa péssima na criação para um artista. Sabe? Eu acho que o cinismo, a pessoa quando começa a falar, já sei o que vai acontecer, não sei o quê, eu acho isso um veneno, um venenão. Então, eu acho que a coisa mais linda de quando você está começando é que você não é cínico, você não tem vergonha de nada, você paga todos os micos, te chamam para animar festa infantil, você vai na fé, você sola no meio da pistinha da festa, entendeu? Com a maior diversão. Eu acho isso o máximo. E eu acho que esse é o tipo de característica que eu penso, muito pessoal, que eu me esforço para não perder. Eu me esforço para continuar um pouco boba. Eu me esforço para continuar um pouco besta. Porque eu acho que quem sabe demais, sei lá, vai fazer outra coisa, entendeu? Eu acho que o nosso lugar, a nossa profissão, ele é um campo de muita tentativa, de pouca segurança. É disso que a gente. Na criação, eu estou dizendo. Eu defendo muito que as pessoas tenham condições e garantias financeiras para criar. Porque eu acredito tanto no nosso trabalho que eu acho que a gente tem que realmente ser pago para isso. Eu não estou falando disso no aspecto financeiro, mas eu estou falando isso no aspecto da entrega quando você está num processo de criação, sabe? E eu acho que quem começa com isso naturalmente. E eu acho que quem tem que aproveitar, tem que inventar coisa, sabe? Inventa coisas. Eu digo assim, tenha coragem, não fica com medo de ser ridículo, não quero pagar mico. Isso é bobagem, a gente paga mico o tempo todo. E mete as caras e vai fazer, sabe? Eu tenho vontade de declamar uma poesia que desde a época da escola, vai declamar, vai criar uma história para declamar, vai vender uma contação de histórias, vai tentar organizar um sarau de poesia, sabe? Eu acho que todas essas iniciativas, que são iniciativas que quando a gente é jovem, parece que elas estão mais ao nosso alcance, eu acho que é sempre por aí que a gente tem que começar, sabe? Vai fazer, aprenda fazendo, porque eu sinto que tem uma coisa de que existem algumas formas de fazer. E existem formas que ninguém sabe quais são. Talvez tenham formas para ser inventadas ainda. Então, tem que meter as caras e ir fazendo. E ir se perguntando, e se jogando sem medo de ser feliz. Acho que é isso. Sensacional, sensacional. E Thaís, me fala uma coisa. Agora na pandemia, você ou esteve com alguma coisa em cartaz? Você está em ensaios? Como é que tá para você esse período? Olha, esse período foi um primeiro momento, uma grande puxada de tapete, um grande susto, como não deveria, né? Como acho que foi para todo mundo. A companhia delas, a gente tinha acabado de estrear um espetáculo, a gente estreou um espetáculo no final de janeiro no Sesc Consolação, e a gente estreou com uma temporada casada no Sesc Consolação e no Sesc Santo André. Era uma longa temporada em 2 Sescs, que era a minha segunda direção, o espetáculo Maria e os Insetos, que era o segundo espetáculo da trilogia de mulheres cientistas. Por isso que as meninas ciência que estavam aí, elas são super ligadas, porque a gente está com essa paixão com essas mulheres cientistas. A gente tinha acabado de estrear o espetáculo tinha sido contemplado, né? Foi contemplado pelo Prêmio Zé Renato para ser produzido. Então, a gente tinha a perspectiva de fazer uma temporada no Teatro João Caetano, uma temporada longa, a gente ia participar do Festival de Curitiba, a gente ia viajar para não sei onde, a gente estava com uma agenda, aquele começo de ano que você começa com uma agenda que você fala, uau, que delícia, esse ano a gente vai viajar, a gente vai fazer peça, vai passear, vai fazer aquela alegria. Aí a gente, no meio da temporada, veio a pandemia e o cenário ficou trancado no teatro até mês passado. Uau.
A gente deixou tudo lá e o teatro Claro. ficou. Uhum. E eu tava em cartaz com o dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, no Teatro Alfa. E foi a mesma coisa. Então, em março, quando veio a pandemia lá, metade de março, as temporadas foram suspensas no meio, o teatro, o cenário, o figurino, ficou tudo no teatro, até segunda ordem. E essa segunda ordem não veio. E aí, quando chegou mais ou menos em abril, a companhia delas, a gente se reuniu e aí a gente começou a pensar que a gente talvez, primeiro que a gente percebeu que as crianças estavam precisando muito de ajuda, os pais e as crianças, porque as crianças também estavam muito tempo em casa. Então, nossa primeira iniciativa foi abrir o link de todos os espetáculos para que as crianças pudessem assistir. E aí a gente falou, nossa, acho que a gente tem que mandar a nossa... tentar transferir a nossa pesquisa para o audiovisual. E aí, a gente, juntamente com a prefeitura abriu um chamamento para atividades online, e aí a gente fez uma adaptação das 3 personagens da nossa trilogia para um projetinho online chamado Olho Mágico, que nada mais é que uma websérie, né? Episódios de 25 minutos, com uma historinha, em que a gente apresenta essas personagens. E uma outra abordagem, um outro ponto de vista dessas personagens, diferente do ponto de vista que a gente já faz nos espetáculos. E aí a gente começou pela Caroline Herschel, que é a personagem que esse ano a gente ia começar a pesquisar para tentar estrear um espetáculo sobre ela no ano que vem. A gente fez um primeiro vídeo sobre ela. O vídeo foi super bem aceito, teve um monte de visualização, foi muito legal. Foi ótimo para a gente fazer esse exercício de transposição da linguagem. E aí, o que a gente combinou, a gente achou que, assim, é um jeito da gente continuar perto das nossas personagens amadas, é um jeito da gente continuar criativas, é um jeito da gente continuar com o público, é um jeito da gente ganhar um dinheirinho, mas seguir rodando, né, a roda, né, fazendo a engrenagem seguir girando. Perfeito. E aí a gente fez... a prefeitura, né, era uma regra, né, da secretaria que aquele determinado grupo de pessoas podia ter uma contratação por mês. Então, a gente foi contratadas, sei lá, junho, julho e agosto. A gente estreou um episódio por mês. E foi muito legal o exercício de fazer esse episódio. Junto com isso, a gente começou simplesmente a se inscrever projetos em todos os editais, de todas as linguagens. A gente escreveu projeto de podcast, a gente escreveu projeto de websérie, a gente escreveu projeto de teatro. A gente foi inscrevendo e foi pesquisando muito. Assim, a gente tem um banco de personagens femininas que nos interessa muito, que são... Basicamente, a gente pode passar a nossa existência toda contando histórias dessas mulheres, porque histórias de mulheres formidáveis, com feitos incríveis, é o que mais tem. E aí a gente foi se alimentando dessas leituras. E aí, quando chegou agosto, mais ou menos, a gente negociou com a Secretaria de Cultura, a gente viu que a pandemia não ia passar, que a gente não ia poder voltar tão cedo para os palcos. A gente pediu para a prefeitura, lá para o Prêmio Zé Renato, autorizar que a gente transformasse o nosso espetáculo numa websérie. Olha. Né? Então, em setembro, a gente voltou para o Sesc Santo André, onde estava o nosso cenário desde então, e com uma equipe de cinema, assim, uma equipe de audiovisual, e a gente filmou o espetáculo no palco, com algumas câmeras, e a gente, ano que vem, a gente está agora em fase de finalização. Fantástico. E vai colocar libras, porque a ideia é que seja um conteúdo acessível. E aí, ano que vem, oficialmente, em janeiro, a gente abre um canal no YouTube para oferecer para o público todas essas criações que a gente tem feito. Assim, a gente agora um pouco colocou nossa pesquisa para esse lado um pouco mais ligado ao audiovisual. Maravilha. A gente está tem 3 projetos em andamento porque assim é o que dá para fazer agora. Exato. É o que dá.
Thaís, eu vou ter que te Recentemente, cortar, porque senão a gente vai cair aqui. Termina o raciocínio. não, eu só ia contar que recentemente, de forma um pouco inesperada, o Teatro Alfa voltou com as temporadas, tipo, adaptou o teatro todo e voltou para a temporada, voltou com temporadas. O Teatro Alfa tá com uma temporada até o final do ano. E aí o Dia, que estava lá também desde o começo do ano, o Dia acabou voltando. Eu voltei para o teatro esse ano, fizemos apresentação para o público, foi uma loucura. E aí talvez seja um caminho. Esse final de semana que vai vir agora, sábado e domingo que vem, dia 5 e 6, a companhia delas vai participar do Festival da Paideia, lá no Teatro Arthur de Azevedo. Mas a Paideia está organizando um festival incrível, com uma programação absurda. Inclusive, recomendo muitíssimo. E aí que vão ter sessões presenciais e sessões online. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque essa semana parece que voltamos para a fase amarela. A gente não sabe muito bem como que a coisa vai rolar, mas a gente vai voltar para o teatro essa semana também com o espetáculo. E eu tô achando isso muito legal e eu tô ansiosa. E talvez seja um caminho que seja possível. Porque combinar também com a pesquisa do audiovisual é um caminho, uma possibilidade que não exclui a outra, né? É mais uma porta que se abre. E sim. Tenho ouvido muito falar, né, de pessoas de outros estados que passam a ter acesso a trabalhos de São Paulo. Sim. Né, enfim. E que legal isso, né? Eu acho muito válido. O que, no caso específico da companhia delas, assim, eu assisti um monte de peças no Zoom, com amigos, com os mais diversos formatos. O que a gente lá na companhia delas fez uma autorreflexão e percebeu que a linguagem dos nossos trabalhos não comportava muito essa coisa alvivaça, sabe? Assim, no Zoom, cada casa. Porque a gente, não sei, a gente acha que o nosso trabalho prescinde um pouco de acabamento. Quem vê os nossos trabalhos no palco, sabe, assim, isso é uma coisa que faz sentido, não é uma frescura, faz sentido. Então, a gente optou por gravar tudo, editar, fazendo um formato mais visual. Ainda que a manufatura, ela seja muito próxima do teatro. A forma como a gente escreveu, ensaiou, foi criando as coisas. E mesmo a interpretação, um lugar um pouco mais teatral mesmo, assumido, assim. Então, a gente encontrou esse lugar, que ele não é completamente ao vivo, porque a gente entendeu que quando você sai do teatro, você já não está mais fazendo teatro. Ainda que quando você tem uma mediação de uma câmera, já é uma outra coisa, já é uma outra linguagem, que eu nem sei se a gente precisa nominar, sabe? Não sei, sinceramente, eu não acho que a coisa mais importante do mundo é criar uma terminologia para isso. Acho que é o jeito que a gente tem de fazer. E eu acho que a gente sempre tem que fazer do jeito que a gente achar que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer. Fantástico. Não tem que ficar parado. Isso. Mas eu acho que foi isso, assim. E então a gente não escolheu ir para esse caminho. E eu vi que um monte de gente escolheu, vi um monte de coisa legal. A gente foi para esse caminho um pouco mais tradicional, assim, da edição. Mas a gente entendeu que é um lugar de seguir com a pesquisa. E isso é sempre bom, né? É vital, com certeza. Thaís, quero te agradecer muito pela participação aqui, por ter aceito o convite. Eu amei nossa conversa, você é incrível. Te agradecer muito. Falei pra caramba. Mas é isso, estamos aqui para te ouvir. Que bom que você falou bastante. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você pelo convite. E é isso, espero que pessoas que estejam começando me escutem e fiquem animadas para fazer. Nem se preocupem com o que eu estou fazendo, só vão fazer o de vocês. Vão. Sabe? Tem muitos jeitos. A gente não tem que ter medo, tem que meter as caras. E a gente está nessa fase que tá um saco. É um saco ficar nessa quarentena, é um saco. A verdade é que é um saco. Mas a gente vai sair daqui, e eu acho que agora é uma hora de estudar, de pensar, de pesquisar e de se juntar com pessoas, ter ideias, escrever editais. Vamos usar esse tempo a nosso favor, né? Boa. Fantástico.
Obrigada, Thaís. Um beijo. Imagina, querida. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!